Bom, se a gente falou semana passada que o espírito que ditou a mensagem da semana passada não era tão conhecido, Santo Agostinho é por demais conhecido, um dos pais aí do pensamento católico, da tradição católica, cuja teologia foi aquela, inclusive, que sobreviveu ao longo dos tempos, porque os pais da patrística, como Tertuliano, Próclo, Jâmblico, Porfírio e tantos daquela patrística romana do século III e IV, Orígenes, inclusive, e outros, alguns desses foram rechaçados ao longo dos tempos e cujas ideias, algumas delas foram eliminadas da teologia tradicional da história da Igreja Católica. Basicamente, do ponto de vista do pioneirismo inicial dos grandes teólogos da Igreja Católica, Santo Agostinho é aquele que mais se destaca, cujas ideias permanecem aí como sendo a base fundamental, a pedra angular da própria tradição católica apostólica romana. Porque algumas das ideias dos outros teólogos da patrística foram rejeitadas pelos concílios ecumênicos ao longo dos tempos. Por exemplo, Orígenes e Tertuliano defendiam a reencarnação. E a gente sabe que a partir de 553, quando no segundo concílio ecumênico de Constantinopla, a reencarnação foi discutida em um escrutínio com o imperador romano e com os bispos da época, inclusive o bispo de Roma. A expressão papa ainda não havia. O papa foi chamado, o bispo de Roma, na verdade, e a reencarnação foi considerada uma tese herética. Portanto, as ideias de Orígenes, sobretudo de Orígenes e Tertuliano, que eram dois pais da igreja, foram rechaçadas, foram, portanto, desconsideradas. E dentre esses grandes teólogos, aquele que sobreviveu foi Santo Agostinho, com as suas ideias, algumas delas não totalmente adequadas do ponto de vista espírita, algumas que estão datadas, que são equivocadas, em que pese a inteligência dele ser invulgar. Quem lê as obras de Santo Agostinho, hoje, inclusive os especialistas de Santo Agostinho não são religiosos. Vi um comentário recentemente de um grande especialista de Santo Agostinho, que ele dizia: eu não sou cristão, não sou religioso, mas eu estudo a obra dele, porque é de uma intelectualidade, é de uma inteligência como ele constrói a sua teologia. Mas, alguns equívocos que ele cometeu em termos de ideias, ele agora, no mundo espiritual, é convocado pela equipe espiritual para assessorar Allan Kardec e corrigir algumas ideias, né? Tanto é que os temas que Agostinho aborda são temas quase sempre que dizem respeito à teologia. As grandes mensagens de Santo Agostinho é sobre a teologia do céu e do inferno, por exemplo, é sobre a ideia dos mundos habitados, que ele vem falar aquilo que ele não falou, porque não tinha também conhecimento, né, da astronomia na época em que ele estava encarnado. Santo Agostinho é uma das grandes referências do cristianismo, com todas as limitações que ele pôde ter na sua época, é uma das grandes referências, e não é à toa que esse nome aparece frequentemente na obra da codificação. Não é à toa que ele é um dos espíritos que assina muitas mensagens. E a forma de ele escrever revela essa inteligência de antes, que ele continua demonstrando aí, agora, no mundo espiritual, iluminado com o conhecimento que a doutrina espírita oferece. Porque na Terra, por exemplo, ele não tinha a compreensão reencarnatória que, por exemplo, ele teve no além-túmulo. Embora fosse espírito de escola, um espírito avançado, no mundo espiritual ele incorporou as ideias que no plano físico ele não podia, porque não havia o Consolador prometido na Terra. Não havia as ideias espíritas apresentadas ainda. Como outras. O apóstolo Paulo, por exemplo, na época dele, tinha coisas, por exemplo, do perispírito que ele não podia compreender. Ele chega a tatear, ele chega a especular nas suas epístolas, mas faltavam algumas coisas, né? Como, se a gente for pensar aqui, grandes e outros grandes pensadores religiosos, né, que alguns dos quais, em determinadas épocas, faltavam a eles, essa chave, esse conhecimento que o Espiritismo dá, sem nenhum demérito para eles, sem nenhuma desqualificação, porque eram homens da sua época, tinham, na época deles ali, né, a ideia e o conteúdo que possuíam, né? E o conhecimento que tinha na época, né? E é natural que com o tempo avança, esses espíritos então incorporam, desencarnando, né, as ideias mais concernentes ao mundo espiritual, e aqueles pequenos equívocos de visões não são essenciais, digamos assim, comparado com a moral, isso sim,
que eles conseguiram viver aqui na Terra, né? Não se esquecer que Francisco de Assis é um dos espíritos mais evoluídos que já pisaram na Terra. Considerado por Joana de Ângeles aquele que melhor imitou Jesus. Mas quando ele estava encarnado, ele aplicava cilícios, açoites e flagícios nas costas. Porque era a prática cultural da Idade Média. Então, estava dentro do contexto histórico da época. É claro que no mundo espiritual, quando ele desencarna, ele percebe, ele compreende melhor essa situação que era histórica, que era uma tradição católica, à qual ele se submeteu e respeitou, mas que estava muito acima disso. E assim por diante. Mas por que eu estou falando isso? Porque Santo Agostinho, como grande herói do cristianismo da sua época, agora escrevendo Allan Kardec, traz, digamos assim, com a sua inteligência brilhante, coisas importantíssimas, e particularmente nesse texto sobre a prece. Eu considero esse texto sobre a prece o texto mais bonito de toda a codificação sobre o tema. Sobre o tema prece, eu considero esse texto o texto mais bonito, e que ele dá um caráter ao mesmo tempo filosófico, onde discute algumas questões, e ao mesmo tempo poético. Tem frases dele aqui belíssimas, frases aqui bonitas, como por exemplo, a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Ou seja, as paixões são como ácido que corrói, corrosivo. A prece é um orvalho que refresca. Pensa aí nas paixões, inveja, ciúme, maldade, crueldade. Tanto é que Kardec chega a discutir, não é à toa que as pessoas dizem secar de ciúme, morrer de inveja, porque isso causa mal-estar, essas más paixões. As paixões que Kardec coloca aqui são sentimentos negativos. A prece é uma forma de oxigenar, de higienizar esses sentimentos, de se arejar, não necessariamente de se libertar, porque a libertação desses sentimentos exige esforço e prática no dia a dia, mas é uma espécie de recarregar a bateria, como nós dizemos, de ao mesmo tempo se fixar na parte mais nobre que eu tenho um sentimento negativo, mas eu também tenho virtudes, sentimentos positivos. A prece é uma forma de otimizar isso, de focalizar nos aspectos positivos que eu já tenho. Isso que é importante a gente considerar aqui na prece. Daí a gente leu, semana passada, um trecho de Os Mensageiros, onde Ismália, a personagem Ismália, ora e como foco de luz irradia, e cada um, todos se iluminam com a prece dela, mas cada um tem uma lâmpada com a intensidade de luz que diz respeito às suas conquistas morais. Os espíritos mais evoluídos se iluminam mais. Os espíritos mais imaturos, mais ainda primitivos, mais atrasados, também se iluminam, mas com a luz mais pálida, porque faz ressonância com aquela parte mais nobre que nós temos. Então a prece não muda a nossa vida a ponto de nos dar automaticamente virtudes, mas aplaca o calor excessivo dos sentimentos negativos, das más paixões, se quiser, dos vícios. Vício em doutrina espírita não é só compulsão, por exemplo, por droga, por álcool, por comida ou por sexo. Vício na doutrina espírita é qualquer sentimento ruim. Egoísmo é um vício. E assim por diante. Então, não me dá virtude, mas abranda o efeito das paixões em mim a ponto de eu ter mais condição de buscar a virtude. De buscar os valores que aí sim vão anular por completo as paixões, as más paixões. Isso é uma coisa importante. O espiritismo é uma ciência, a gente sabe disso. E quando se fala que o espiritismo é uma ciência, algumas pessoas entendem mal, achando que o espiritismo é uma ciência acadêmica que vem rivalizar com as ciências experimentais, a academia ou o laboratório. Não. Quando Kardec diz que o espiritismo é uma ciência, ciência no sentido de um ramo do conhecimento. Ciência aqui não é apenas aquele conjunto de métodos experimentais, mas ciência tem a ver com conhecimento. O espiritismo é uma coletânea de conhecimentos. E é uma ciência, se quiser, no sentido de ter um método. Mas não é uma ciência acadêmica, uma ciência convencional.
É uma ciência porque tem o seu método, tem a sua fundamentação e tem também o seu desdobramento filosófico. A partir do caráter científico do espiritismo, o fenômeno mediúnico, o fato mediúnico, a informação mediúnica, a gente tem deduções pela lógica e pelo bom senso e pelo raciocínio, deduções a partir daí, deduções filosóficas, que Kardec vai dizer que são mais fortes do que o fenômeno. O raciocínio filosófico da doutrina que sustenta a doutrina e que faz a doutrina sobreviver mais do que os fatos. Isso é interessante a gente pensar, a gente acha que é o fenômeno, né? Não. E, é claro, a partir dessas deduções filosóficas, esses raciocínios, essa lógica, essa coerência da doutrina, surgem consequências na nossa vida do dia a dia, que é chamada de consequências morais, consequências comportamentais, ou se quiser, consequências religiosas. É esse o tríplice aspecto da doutrina espírita que então se fala nos cursos básicos. Ciência, filosofia e religião. Esses três aspectos. Ora, mas por que eu estou falando isso? Porque na prece a gente tem um aspecto científico. Se a gente quiser, a gente tem um aspecto científico. Qual é o aspecto científico da prece? A gente sabe, por Allan Kardec e pelos espíritos, que nós vivemos em um mundo de fluidos. O termo fluido não é um termo usado hoje. A gente poderia usar energia, mas era um termo usado na época de Allan Kardec. Fluido, como vibração, como energia hoje, era um termo muito utilizado, inclusive nos livros de química e de física, a palavra fluido aparece. Só você pegar os livros da época, das ciências do século XIX. Então ele utiliza a expressão da época. Vivemos em um mundo de fluido, onde o fluido cósmico preenche tudo, a gente está mergulhado no fluido cósmico. E o que é que a doutrina ensina? Que o psiquismo, portanto o elemento inteligente, o elemento espiritual e o elemento material estão em constante relacionamento, em constante interação. A gente separa o elemento material, nas suas várias expressões, e o elemento espiritual, nas suas várias expressões, desde o psiquismo da chispa divina até o espírito humano. Esses dois elementos, que são as bases do universo, estão em interação o tempo todo. A gente separa para entender, mas não dá para ver na prática o elemento material e o elemento espiritual separados. Eles estão o tempo todo se relacionando. Porque tudo está preenchido por alguma coisa, como dizem os espíritos. E o psiquismo está o tempo todo interagindo, a centelha divina e o espírito humano está interagindo com o elemento vibratório, o elemento material nas energias e na expressão da matéria mais densa. Mas, aonde é que está a prece, Flávio, nisso? Você fugiu do tema? Que negócio é esse? Ora, o que Allan Kardec vai dizer é o seguinte, que quem dá qualidade aos fluidos é o espírito, quando se relaciona com os fluidos. Quem imprime qualidade e direcionamento, quem modifica a disposição molecular dos fluidos é o espírito. Consciente ou inconscientemente a gente está agindo. Jesus agia consciente. Multiplicação dos pães e dos peixes, transformação de água em vinho. Ele tinha um domínio sobre o fluido cósmico a ponto de alterar os fenômenos materiais de maneira consciente. Nós atuamos de maneira mais sutil. Como diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, nós somos co-criadores em plano menor. E os espíritos angélicos, especialmente os cristos, são co-criadores em plano maior. Estamos o tempo todo interagindo. E o que a gente pode dizer que todo mundo produz, a partir do seu psiquismo, é uma atmosfera individual, que Emmanuel chama de psicosfera, ou de espelho da própria mente. Quem lê o Pensamento e Vida de Emmanuel vai ver isso. O espelho da própria mente é essa atmosfera que eu crio, que tem a qualidade do meu psiquismo. Aí você entende por que André Luiz, quando visualiza determinadas pessoas, encarnadas ou não, ele vai tecer comentários de cor, de intensidade e até de cheiro do que os espíritos irradiam. Coloração, que é a atmosfera, vulgarmente chamada também de aura, que é uma irradiação do perispírito, a partir do tônus emocional, da condição emocional e também das conquistas morais do espírito. Ora, a partir disso, eu imprimo nessa atmosfera
Não apenas o meu estado momentâneo, mas também minhas conquistas. As minhas conquistas já estabelecidas, seja de vício, seja de virtudes, imprime um certo DNA meu. E o meu esforço por estar, por exemplo, mal ou por estar bem, momentaneamente, também altera essa atmosfera. Essa atmosfera. Ora, a prece é uma forma de elevar o pensamento a Deus, não é? A gente não viu isso aqui? Definição dos Espíritos. A prece é uma elevação de pensamento e de sentimento. Se eu me elevo ao plano superior, eu estou, diz Allan Kardec, imprimindo uma qualidade positiva nos meus fluidos. Na minha atmosfera individual. Eu estou derramando em mim, não estou falando de mediunidade não, eu estou falando de anímico mesmo. Ao me elevar, eu estou sintonizando com uma fonte, estou derramando para mim, a partir dessa conexão, esses elementos positivos. Eu estou alterando a minha atmosfera, dando uma qualidade melhor a partir da prece. E no caso da prece, e quando eu falo prece aqui, não é só o ritual na instituição, o ritual na casa, ou o ritual. A prece, como eu falei semana passada, pode ser fechar os olhos e fazer uma reflexão. Pode ser se preparar para alguma coisa e a pessoa para e fica um pouco em silêncio. Isso pode ser uma prece, porque é uma elevação, pode ser uma elevação. Mas sempre a prece sincera, verdadeira, legítima, tem a ver com a elevação dessas qualidades de fluidos que cada um, dentro da sua capacidade, pode alcançar. Pode alcançar. Ora, o que é que essa mudança de psicosfera pode proporcionar? Primeiro, a sintonia com os espíritos elevados. E aí a gente tem dois fenômenos. Primeiro, eu subo a montanha e respiro oxigênio bom, um ar mais puro. Eu me beneficio com a minha subida. Só que depois disso, eu encontro outras companhias que também estão respirando esse clima. E você há de convir que quando eu tenho uma companhia agradável, eu também me sinto bem com essa companhia. Ora, o que acontece na prece é que eu me elevo e ao sintonizar com os espíritos bons também derramam em mim fluidos que são do mundo espiritual superior. Então há uma parceria, uma comunhão entre as energias que eu consegui acessar e aquilo que é espiritualidade maior, com os fluidos espirituais e que eu não consigo de mim próprio, conseguem derramar em mim. Ora, o que é que isso quer dizer? Benefícios psíquicos e benefícios na saúde orgânica. Tem uma obra de André Luiz, que eu não me lembro agora qual é, que a pessoa está muito doente, pobre, sem condição, inclusive de comprar remédio. Ela ora fervorosamente, mas ora de maneira tão sentida. Os bons espíritos vão ajudá-la. E ela, sem saber, não era espírita, não era nada, coloca um copo na cabeceira da sua cama e ora fervorosamente. Os espíritos vão lá e começam a derramar elementos curativos ali. E porque ela tinha méritos também, começam a fazer uma intervenção no perispírito dela e ela em condição de receber essa ajuda. Quando acaba a prece, os espíritos sopram no ouvido dela. Agora beba água. Beba água, minha filha. E ela bebe a água e repousa para dormir. E aquilo tem um efeito positivo nela. Ora, claro que a gente não vai fazer da água fluidificada e nem de nenhum ritual uma panaceia que vai dar conta de tudo, não. Mas também desconsiderar esses recursos que estão em nós, abalizados pela ciência. Há muita gente da ciência estudando a prece, estudando o efeito da prece na saúde, efeitos psicológicos, efeitos na saúde orgânica mesmo, no metabolismo, que é uma coisa impressionante e que não podemos aqui desconsiderar. Não podemos aqui desconsiderar. Então, olha o caráter científico. A mudança de fluidos, derramamento de fluidos, tudo no perispírito. Só que do perispírito vai derramar no corpo. Porque o perispírito está em interação com o corpo. É o elo intermediário entre o espírito e a matéria. O perispírito assimila, absorve e mais tarde derrama no mundo orgânico, no cosmo da matéria. Então nós temos isso. Ora, quais são os aspectos aqui filosóficos, Flávio?
A prece, como a gente falou semana passada, se não é bom para Deus no sentido de fazer a diferença, de alterar, porque Deus é inalterável, e as suas leis também não vão ser alteradas, a prece é bom para que eu mude de condição para receber ajuda. Teve alguém que me abordou aqui semana passada dizendo que ainda não entende a lógica disso, já que Deus sabe tudo, Deus está dando conta de tudo. Eu vou tentar aqui ao máximo. Eu fiquei pensando essa semana qual é a metáfora. Eu vou tentar aqui ao máximo. Pense numa pessoa que está viciada, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de compulsão. Por exemplo, tem um problema com droga. Está com alguma dependência química. Aí você vai para a pessoa e diz assim, escuta, eu quero lhe ajudar, eu tenho uma proposta aqui. Aí a pessoa vai dizer, quem lhe chamou? Quem lhe pediu ajuda? Eu não estou lhe pedindo sua ajuda. Quem disse que eu quero ser ajudado? Quem disse que eu quero, que eu me considero que eu estou com um problema? Quem disse que isso que eu estou passando é um problema? Como é que a gente fica? Se a pessoa não quer ajuda, como é que a gente fica? Como é que a gente ajuda? Agora, é muito diferente a pessoa que diz, escuta, eu estou com uma dependência química, me ajude aí, o que é que você tem para me orientar? Tem alternativa? Me dê um conselho. E que tipo de tratamento eu posso fazer? A pessoa está aberta à ajuda. A prece me ajuda a me abrir para a ajuda. Porque os espíritos bons, Deus, os espíritos bons estão o tempo todo tentando me ajudar. Mas às vezes eu estou fechado. É muito diferente quando eu digo, meu Senhor, me ajuda a superar esse desafio. Me ajuda a não reagir com um sentimento negativo. Me ajuda a superar essa tendência negativa que de vez em quando eu caio. Olha, eu estou me abrindo para ajuda. O mundo espiritual encontra maior ressonância em mim. Essa é a ideia. Então é uma condição muito psicológica. Joana de Anjos sempre lembra que Jesus se acercava das pessoas e perguntava, o que queres que eu te faça? E ela até diz em Jesus e Atualidade, às vezes parece estranho, porque a pessoa já vinha com a demanda visível de saúde e ele estava perguntando isso, não estava na cara? É claro que estava na cara, é claro que ele sabia, mas ele queria que a pessoa respondesse. Ele queria que a pessoa se envolvesse no problema. Ele estimulava para que a pessoa se comprometesse com o processo dela, que despertasse, porque não adiantava nada a cura do corpo se as causas da doença continuam. Ele ia enfermar novamente. Aliás, a Amélia Rodrigues diz que muita gente que foi curada por ele voltou a adoecer. Alguns, por manter o mesmo estilo de vida, tiveram doença pior. Enfermaram de novo. Então vai e não voltes a pecar, para que não te suceda algo pior. Era uma forma de Jesus dizer que aquele processo de enfermidade era o símbolo de uma outra enfermidade. E que a cura do corpo era um convite para uma outra cura. Então, e a gente vê isso na literatura mediúnica. Quem não se recorda de André Luiz, 8 anos no umbral, no momento que ele para e faz uma prece e diz assim, eu preciso recorrer à ajuda. Ele diz, as noções religiosas que eu tinha, porque no mundo eu folheara de vez em quando o Velho Testamento e frequentava os cultos. André Luiz não era materialista, não era ateu. Só que era aquele católico de missa uma vez por semana. Comungava, orava o Pai Nosso e voltava ao mesmo tipo de vida. Ele diz isso no livro de uma outra forma, com outras palavras. E ele diz, a ideia do Criador, da divindade, do Cristo, eu havia afastado da cabeça ao longo dos anos. Naquele momento, naquele pesadelo que me via, eu começo a orar. No momento que ele fez uma prece sentida, a Clarice apareceu para ele e resgatou ele daquela situação. Então não era porque Clarice estava assim, eu quero que ele se humilhe, peça, que aí eu ajudo. Não era isso. Ele não oferecia condições. E quando ele foi se queixar para a mãe, dizendo que passou tanto tempo lá, a mãe disse, meu filho, eu visitava você direto, mas você nem me via. O máximo que eu conseguia de vez em quando era arrancar algumas lágrimas suas. Mas você não parava para cair em si mesmo e para pedir ajuda. Olha só que coisa. Porque o pedido de ajuda não era porque era bom para os mentores. Os mentores estavam querendo ajudá-lo. Era para mudar a condição dele. Para ele se colocar numa condição para receber a terapêutica. Os guias fazem isso com alguns médios, eu nunca me esqueço de Valdo falando, que às vezes passando por cada situação,
Cada situação, até que em uma sessão mediúnica, Joana aparece e disse, a senhora, tá vendo, eu estou passando por cada situação, não fala nada. Você não pediu, meu filho. O Evangelho diz, pede e obtereis. Ele disse, que guia é esse? Eu estava passando por essas situações e você? Eu tenho que ainda pedir. Eu não sabia se você queria ajuda. Quer dizer, o guia tinha esse caráter pedagógico, né? E tem uma história dele, que agora com o filme ficou popularizada, mas é uma história que está nas biografias há muito tempo, né? Que conta dele quando teve um problema, um dos primeiros episódios no problema cardiovascular, que evoluiu para angina e outras problemáticas, inclusive o infarto, que ele ficou bastante limitado. E houve um dia de sessão mediúnica no Caminho da Redenção, e ele resolveu não ir. O médico falou para ele, olha, você não pode ter emoção, você pode morrer a qualquer momento. Eles imaginam, não posso ter emoção, não posso rir, não posso chorar, não posso ter emoção. E ele disse que sobreviveu, o médico morreu, ele foi para o enterro do médico, ainda fez uma prece muito bonita no enterro. Mas, e ele bastante ali limitado, tomando medicamentos, etc. Hora da sessão mediúnica, 10 minutos para começar a sessão mediúnica, e ele de pijama na cama, no quarto. Joana aparece e diz assim, o senhor não vai para a sessão, não? E ele diz, a senhora não sabe como é que eu estou? Eu disse, sim, eu estou informada. Diz, minha irmã, eu estou numa situação bastante limitado, em condição médica bastante restrita. E ela disse, os médicos lhe deram quanto tempo de vida? E se eu seguir toda a prescrição, 6 meses a 1 ano no máximo. E se você não seguir, 3 meses. É melhor você ficar 3 meses trabalhando ativamente do que 1 ano em cima da cama inútil. Diz, minha senhora, eu estou 95% morto. E ela dizia, eu estou 100% morta. Qual é o problema? Eu vou lhe esperar lá. E a distância, né? E ele não podendo andar de cadeira de rodas, ele chamou um filho adotivo que saiu, e ele esbaforido, e lá deu horário e fechou. Ele estava chegando, estavam fechando a porta, ele, peraí, entrou. Nilson, que estava encarnado, olhou para ele e disse assim, Joana, né? Ele disse, é Joana. Aí começaram os trabalhos, né? Orando, etc. Porque o trabalho mediúnico também não é só para o médium receber espírito para ser doutrinado, é também para ele se beneficiar. No momento que ele não esteja bem, ele se beneficia com a leitura, com as preces, com os comentários. E depois da reunião ele estava sentindo ótimo, uma sensação de bem-estar. E aí começou, conversa aqui, conversa ali. Aí Joana apareceu e disse, volte para a cama agora. Para não desperdiçar as energias que conseguimos derramar em você no momento que você estava em prece e em elevação de pensamentos. Ora, então, o que é que Santo Agostinho está dizendo nessa mensagem? Que a prece causa um certo tipo de felicidade. Não é uma felicidade necessariamente dos prazeres materiais, da vida mundana, da vida convencional, do ego, mas é um júbilo interior, é uma sensação de bem-estar que, à medida que a criatura se habitua e vai educando-se no hábito da prece cada vez mais em sintonia, é uma felicidade que tem a ver com essa entrada no mundo espiritual. Se a prece é elevar o pensamento para o plano espiritual superior, isso significa dizer que eu, quando oro de maneira verdadeira, legítima, sentida, eu estou acessando o mundo espiritual. Eu estou sentindo um pouco o sabor do que é a vida do espírito, enquanto estou na matéria. Kardec vai dizer, quanto mais o indivíduo desenvolve a sua natureza espiritual, vivendo a vida do espírito, mais ele se aproxima da sua essência, da sua realidade original, que é espiritual, não é corporal. Quanto mais ele se eleva pelo pensamento, acima da natureza material, ele sofre menos, as coisas da terra não magoam ele, não perturbam ele tanto. E ele adquire uma calma, uma tranquilidade e uma resignação para ver os problemas da vida. Não é que os problemas não incomodem, continuam incomodando. Mas adquire uma calma diferente para ver os problemas da vida que o protegem da loucura e do suicídio. Olha que texto atual para os dias atuais. Claro que o termo loucura é um termo da época, a gente não usa mais loucura. Transtornos emocionais, transtornos mentais, distúrbio psíquico. Olha que coisa interessante.
Ora, a prece me exercita também eu viver psiquicamente um pouco a vida espiritual. Eu me lembro aqui, me permita um parêntese, eu me lembro aqui do diálogo de Jesus com Nicodemos. A gente já examinou esse diálogo quando tratou de reencarnação. Só que o diálogo de Jesus e Nicodemos, Kardec foi sábio em ir na essência e em retirar aquele ensinamento assim mais claro para dizer que Jesus divulgou a reencarnação, que Jesus abordou a reencarnação, que Jesus divulgou e não deixou de tratar do tema da reencarnação, mas o diálogo com Nicodemos é mais profundo do que isso. Porque reencarnação por reencarnação já existia. O diálogo com Nicodemos vai além da reencarnação. Quando você... Depois, dê uma olhada, João capítulo 3, versículo 1 a 12. O diálogo é profundidíssimo. Fala de reencarnação como base daquilo que ele queria falar, mas fala muito mais. Fala de iluminação espiritual, de sublimação espiritual. Ele está diante de um doutor da lei, de um juiz do sinédrio. Em verdade eu vos digo, é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. E aí Nicodemos diz, como é possível que eu, que já estou velho, voltando ao ventre de uma mulher, tornando-me criança de novo, possa entrar no reino dos céus. Ele entendeu que era a reencarnação que Jesus estava falando. Jesus volta e diz, tu és mestre em Israel e não conhece essas coisas? Se não consegues compreender as coisas da terra, como compreendereis quando eu vos falar das coisas do céu? Porque reencarnação é uma lei biológica, é coisa da terra. Imagina o que é que há para além. Não te espantes por eu dizer que o Espírito sopra onde quer, não sabe de onde veio nem para onde vai, mas é necessário nascer da água e do Espírito. O que nasce da água é água, ou o que nasce da carne é carne. A água era o símbolo da carne, da vida material. O que nasce da água é água, e o que nasce do Espírito é Espírito. É necessário, portanto, nascer da carne e do Espírito para entrar no reino dos céus. O texto é muito sutil, mas tem uma coisa que passa despercebido de nós quando a gente lê o texto, que é o seguinte: no começo do diálogo, Jesus diz a Nicodemos o seguinte: é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. E no final do diálogo ele volta e diz: é necessário nascer da carne e do Espírito para entrar no reino dos céus. Ver o reino dos céus é uma coisa, entrar é outra. Veja como o Evangelho de Jesus tem profundidade. Tem coisas que nos escapam. Reencarnar repetidamente, mesmo que você não queira, com as experiências da vida, batendo cabeça, errando e sofrendo com os erros, você vai crescendo, você vai amadurecendo. E com essas reencarnações inumeráveis, mesmo que você não queira, você vai vendo o reino dos céus. Você nasce de novo e ver o reino dos céus. Você vai visualizando, você vai compreendendo o que é o reino dos céus. Inevitavelmente, mesmo que seja pela força das coisas, como gostava de dizer Allan Kardec. Mas o texto final diz assim: é necessário nascer da carne e do Espírito para entrar no reino dos céus. Nascer da carne é reencarnar. Agora, nascer do Espírito é se renovar espiritualmente a partir desse renascimento da carne. É à medida que eu reencarno, eu me ilumino no Espírito, me ilumino espiritualmente para aí entrar no reino dos céus. A prece, ao longo dos tempos, vai me fazendo ver o reino dos céus. O que complementa esse ver para entrar são as minhas conquistas morais. É o meu esforço que eu faço para evoluir. E aí eu quero concluir meu comentário dizendo o seguinte: já falamos isso aqui, que à medida que eu me amadureço moralmente, que eu cresço moralmente, que eu me conquisto moralmente, quando eu oro, eu atinjo um teto maior. É isso que acontece com os espíritos mais elevados. Eles conseguem acessar ainda mais. Cada vez que eu amadureço, que eu evoluo, eu tenho mais sensibilidade para acessar essa parte nobre minha que eu já conquistei. E se eu já conquistei um terreno maior dessa parte nobre em mim, eu acesso mais ainda essa parte, né? Eu acesso uma quantidade maior do que o outro que está em outro momento. Todos nós acessamos as nossas partes nobres de acordo com a nossa capacidade. Ora,
O que significa dizer que à medida que eu evoluo moralmente, a minha prece vai se tornando cada vez mais intensa e com um raio de ação maior. No livro Libertação, que a gente tem lido e tem estudado em outro grupo de estudo essa semana, a gente leu um capítulo 9, que fala de uma missa. André Luiz vai visitar essa missa com a sua equipe espiritual e ele começa a visualizar a atmosfera do lugar. Aqui para nós, sabe quem tinha a pior atmosfera espiritual? O padre. Não me comprometam não, é a narrativa de André Luiz. E eu não acho que ele está dizendo que todo padre é assim. Mas esse padre que ele foi ver era o pior. Tinha uma substância escura envolvendo ele, e quando André Luiz vai ler o pensamento dele, ele estava doido para acabar a missa, para fazer outras coisas, que é melhor não comentar. Tá com uma pressa danada para acabar. Só que o que André Luiz percebe é que, apesar disso, o padre pega a hóstia, não contamina a hóstia com as suas emanações negativas, a hóstia irradia vibração, e a atmosfera do lugar faz bem às pessoas. Por quê? Pelas pessoas ao longo dos anos ali frequentando aquele ambiente e orando. Portanto, construindo, costurando, tecendo uma atmosfera espiritual. É por isso que você entra na casa espírita e se sente bem. Porque essa atmosfera está sendo construída há anos. De gente vibrando. De gente orando sinceramente. E nem sempre é o palestrante. Como o exemplo do padre. Às vezes são pessoas até desconhecidas que estão mantendo a atmosfera espiritual positiva. Porque essa atmosfera também. Da mesma forma que a gente mantém o lugar arejado, ou faz as reformas, melhora o lugar, mantém, preserva, conserva, através da atuação aí civil, né? Da atuação imaterial. Esse ambiente espiritual é mantido pelo psiquismo das pessoas. E aí, em determinado momento, o instrutor de André Luiz diz assim, a luz, e aí ele vê a ajuda que cada um vai recebendo, né? Ele diz, a luz que oferecemos ao céu serve sempre de base para as manifestações do céu para a terra. Ou seja, a luz que eu dou aos céus, os céus usa para me ajudar. A irradiação que eu despejo para cima é essa luz que vai ser utilizada para me beneficiar. Olha que coisa interessante. E é por isso que a gente vai vendo esse amadurecimento ocorrer a ponto de chegar nesse êxtase ou nessa paz que dos grandes espíritos, e aí eu só posso falar teoricamente porque eu ainda não vivi isso, eu ainda não sinto isso, mas pela narrativa dos espíritos de escola a gente dá para entender e imaginar o que é isso. Eu vou terminar o meu comentário lendo um trecho que eu já li aqui, mas lendo um trecho novamente de Paulo Estevão, em um dos momentos ápices, eu considero um dos momentos chaves da história de Paulo Estevão, da saga de Saulo de Tarso, já convertido no apóstolo Paulo, que fala desse momento de sintonia plena. Esse momento de sintonia plena em Saulo de Tarso, como em qualquer um de nós, não acontece de um dia para a noite. Foi resultado do esforço dele, de ele bater muita cabeça, dele em alguns momentos se equivocar, de ele domar o seu temperamento, de ele ter uma obstinação por modificar o seu caráter. Né? Não era o deslumbramento da estrada de Damasco, onde ele ficou constrangido e perguntou, Senhor, quem é você? Eu sou Jesus, aquele a quem tu me persegues, na aparição de Damasco. Agora, foi o esforço de anos de sublimação. E aí, ele volta a Jerusalém, começa a pregar aos seus irmãos de raça, aos judeus. A sinagoga é trancafiada. Alguém fica na porta para impedir que ele saia. Cercam-no. Alguém tenta jogar uma pedrada, mas aí alguém diz, não, vamos seguir a legislação. Qual é o máximo da pena? 39 açoites. Pegam um açoite, amarram e começam a aplicar, segundo a lei, que é o máximo que a lei podia permitir, 39 açoites nas costas dele. Não sei se dá para ter uma ideia do que é açoitada na época de Jesus, que o próprio Cristo recebeu a açoitada. Era um chicote com normalmente um osso ou um dente de um animal que passava e dilacerava as carnes. Olha o que Emmanuel diz. Quando a confusão entre cristãos que seguiam ele e judeus começa a se estabelecer, Paulo diz um negócio lá que todo mundo se acalma e diz, não vamos causar balbúrdia e tumulto. E a autoridade moral dele fez todo mundo ficar quieto. Ele então permanece ali de joelhos amarrado. E aí Emmanuel diz, grande serenidade estabeleceu-se então na Assembleia.
Várias mulheres soluçavam baixinho. Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um inesquecível olhar, e a pequena caravana demandou o cárcere na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e houve de suportar a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho entre perseguidores cruéis, experimentava uma nova confiança no Cristo. Nessas disposições, não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Inutilmente, os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente, com insultos e ironia. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior que Deus concede aos seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquistas de si mesmos. De outras vezes, o amor pela justiça o conduzira a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas, mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva de Jesus. A impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas. Desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu o seu primeiro grande êxtase. Não mais ouviu o sarcasmo dos algozes inflexíveis, sentiu que a sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível alegria. Brando sono lhe anestesiou o coração e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. O sol visitava-o alegre, através das grades. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se bem disposto, recompôs as vestes e esperou na prisão pacientemente. Eu acho que dispensa comentários, né? Essa paz divina no coração da criatura que Deus reserva a todos os filhos depois das lutas que eles devem estabelecer no mundo. Então, essa situação é um dos momentos que eu considero mais emocionantes da obra Paulo Estevam. Porque é esse momento, digamos assim, que ele passou em revisão a vida dele toda e conseguiu encontrar essa tranquilidade interior. Esse acesso ao mundo interior dele. Eu até diria, numa linguagem espírita, já havia resgatado os débitos. Ali, já havia rompido com os débitos que ele havia adquirido, a ponto de não sentir nada e sentir uma indefinível alegria. Quer dizer, é essa felicidade que Santo Agostinho está dizendo. Que a gente já consegue sentir em nossa condição, numa prece sentida, numa prece sincera, numa elevação de sentimentos. Imagina o que é que deve ser isso aqui. Que experiência é essa aqui? A ponto de não sentir a dilaceração que ele vivenciava, né? Bom, é isso, minha gente. Dúvidas, acréscimos? Nesse trecho do Evangelho, você trouxe com um título diferente do que tem em algumas traduções, e na outra tradução é a alegria da prece. E você narrando esse caso, me veio à mente uma outra parte, que também fala aqui sobre Cristo levando a cruz do Gólgota ao Calvário, que ele também estava em prece. E eu acho que essa alegria da prece que ele traz no livro seria também uma outra forma de ver esse tema, seria você pensar que você deve fazer essa prece de forma alegre, vamos dizer assim, não no sentido literal de estar sorrindo, mas não se vangloriar tanto na prece. Você pedir e estar em paz, ter a fé, ter a tranquilidade de que esse momento vai passar. Mesmo
as chicotadas de Paulo, Cristo levando a cruz ao Calvário, com a coroa de espinhos na cabeça, já tinha sido chicotado e estava ali sem lamuriar, sem se sentir menosprezado, se sentir menor por estar naquela situação difícil. Então acho que essa alegria da prece é também essa parte de você, mesmo apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades, você não fazer a prece com essa lamúria, com essa tristeza, e sim se elevando, trazendo essa alegria, acreditando na fé do Pai e trazer isso para o seu coração, porque assim você se melhora. Isso você supera todas as suas dificuldades com muito mais facilidade, trazendo essa alegria, essa paz para aquela prece que você está pronunciando, que você está pedindo, que você está louvando e que você está fazendo dali aquele momento o seu contato com o Pai. Não fazer isso de forma triste, fazer de forma alegre. Eu acho que é uma outra leitura que pode ser feita também dessa parte do texto, que vem muito bem colocada como última parte, para se lembrar de que, apesar de tudo isso que a gente falou, de pedir e obtereis, peça com alegria, peça com essa paz, com essa tranquilidade, com essa felicidade de que você vai ser atendido. E assim você será atendido. Muito bem. A prece sempre tem um caráter positivo, né? E isso que é interessante do que ele falou. Tem um caráter sempre otimista, né? Mesmo na dor, se eu me dirijo ao alto, tem alguma expectativa, alguma esperança, né? De ajuda, de melhora. Então, a prece sempre tem um caráter de um pensamento positivo, do ponto de vista aqui psicológico, né? Então, muito bem colocado, Luana. Quando a gente reforça essa nossa conexão com o alto, né? Através da prece, da oração, isso se torna um hábito cada vez mais forte e se torna até natural, né? Com o passar do tempo, se isso é um desejo realmente, eu sinto que, de certa forma, isso aflora a nossa sensibilidade para entender as respostas que o mundo espiritual também dá pra gente. Eu acho que o mundo espiritual fala assim com a gente, só que quando a gente não está com essa conexão muito aguçada, a gente não consegue enxergar as respostas que se dá através de uma pessoa, que se dá através de uma situação que você é colocada. A resposta está ali, mas você não enxerga. E acho que a prece te condiciona isso, a você sentir, ter essa sensibilidade de já enxergar esse tipo de resposta. E é como se você, com esse reforço do hábito da oração, você entendesse a linguagem com que o mundo espiritual fala com você. Eu acho que tem muito disso também. E isso, muito bem, é isso mesmo. A prece também é um ato de escuta, né? É uma espécie de apuração da escuta, onde eu também faço uma espécie de recolhimento e de escuta mesmo em relação à resposta divina, né? Resposta dos céus. Então, isso é muito interessante. Esse exercício também é muito interessante, né? Portanto, um treinamento também, né? Um exercício, né? Então, é muito, muito, muito bacana, né? Além de ter aqueles aspectos, assim, felizes, de maneira mais ostensiva, que todo mundo gosta, né? As histórias todo mundo gosta, mas é claro que eu acho que o aspecto essencial é esse que ela está dizendo, de eu conseguir me renovar internamente através da prece e conseguir entender os sinais, né? A partir da prece, né? A gente tem histórias fantásticas de uma atuação ostensiva do mundo espiritual por alguma necessidade, né? Quem não se lembra de Bezerra de Menezes passando por muita dificuldade no início da sua trajetória, dando aulas de matemática para sobreviver no Rio de Janeiro e simplesmente em uma situação de bastante penúria, o primeiro aluno dele que bateu na porta pagou a ele uma importância de praticamente um mês inteiro e só tomou a primeira aula e depois desapareceu, né? Divaldo comentando, dizendo que acredita que teria sido um espírito ali que apareceu ao nobre benfeitor para ajudá-lo, né? E assim outras situações, outras ocorrências, né, que de vez em quando cruzam o nosso destino, a nossa vida, né? Só para fechar o nosso comentário, eu me lembro de uma viagem que eu fiz em uma cidade nem tão distante aqui, para fazer uma palestra, isso lá por volta de 2005, 2006, e na volta tem um trecho para pegar a via que daria na BR-324, que me traria de volta para Salvador.
É um trecho muito mal sinalizado. Recentemente eu passei por a mesma situação, eu identifiquei. Já tem umas plaquinhas assim modestas que as árvores ficam na frente, né? A gente vê assim, pelo menos a seta assim, Salvador, né? O Salvador está coberto de, mas enfim. Mas já pelo menos já tem placa, né? Mas é uma coisa bem bizarra, bem sinistra. Eu voltava depois de uma atividade no dia anterior, eu resolvi voltar pela manhã, domingo de manhã. A região, o local, até hoje, porque eu passei, se bem que eu passei de noite dessa vez, mas na época eu passei de dia, bem de manhãzinha mesmo, assim, no amanhecer. Não tinha um pé de gente, eu passando, acompanhado por um companheiro que me acompanhava nessa viagem. E a verdade é que quando, no trevo, eu peguei a descida errada, né? E quando estava descendo, se eu cantar, dava para ouvir meu eco de voz. Não tinha um pé de gente. De repente, parecia uma mulher que subia e começou a acenar para mim e falar para mim, né, para a gente, na verdade, no carro. Diz, não é por aí não, vocês estão na contramão. Vai subir um carro e vai bater de frente com vocês. E aí me orientou e me direcionou. Eu fui dando ré, pedindo a Deus misericórdia e retornei à pista e ela me orientou, etc. E quando... Diz, não é essa que vai para Salvador, não é essa que pega, na verdade. É aquela outra ali. Aí disse, aí eu nunca mais esqueci, né? E aí, eu disse, então é ali e tal, etc. Tá, muito obrigado. E quando eu olhei, já não havia mais. Não dava tempo nem ela de correr e de se esconder se ela quisesse, né? Já não havia mais ninguém, né? E depois eu fiquei tentando lembrar a descrição, né? Até a vestimenta, a roupa não é próprio, né? Muito coberta, com... quase parecendo uma muçulmana, não chegava a ser uma muçulmana, mas, né? E aí desapareceu, e aí eu desci, né, pelo local correto. Eu ainda ouvi ela dizendo mais ou menos assim, agradeçam a Deus, meus filhos, algo assim. Então, essas coisas acontecem, se a gente for abrir aqui, cada um tem uma história nesse sentido, e tem algum relato nesse sentido, que faz supor que, às vezes, aquela ocorrência era mais espiritual do que humana, né? E assim por diante, né?